Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar na nossa 12ª aula de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias. Exatamente, a aula número 12 e dessa vez para falar sobre química. A química que assusta tanta gente, mas fica tranquilo, você vai ver que cai e é tudo coisa bem pontual. Então a gente consegue acertar toda a questão que vier daí, tá bom? Tem anos que vem muitas questões sobre isso. Tem anos que vem pouquinho. Então, depende muito, varia muito, e esse é um conteúdo que você tem que saber para a sua prova. Antes de começar, posso te pedir? Não esquece já de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho, exatamente para receber os próximos vídeos, que todo o conteúdo completo está aqui. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, se quiser, torne-se membro, comenta aqui embaixo, tirando suas dúvidas ou dando sugestões, e também compartilha, por favor, esse link, tá? Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. O único do YouTube que faz tudo completamente de graça para você, voltado para a sua prova do ENSET. Então, você que quer saber mais sobre ciência da natureza e suas tecnologias, você está no lugar certo. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar a falar sobre química. O que você tem que saber, pessoal? Inicialmente, vamos falar agora sobre química e natureza, tá? Porque tem tudo a ver. Tá? A gente vai começar falando sobre as transformações químicas, a sua definição, e ela cai, tá? Isso bastante. Aliás, todo o conteúdo que tiver aqui, ele é muito importante nessa aula. O tema exatamente que cai, ele vai variar muito. Então, às vezes ele vai falar bastante sobre a questão do cobre, tá? Às vezes ele vai falar sobre o período da idade do cobre, do bronze, do ferro, às vezes cai a diferença do cobre para o líquido, às vezes cai um pouquinho dessa história, mas você tem que saber tudo isso. Inicialmente, pessoal, o que é uma transformação química? Nada mais é do que uma produção de materiais, tá bom? Então, os seres humanos, nós, a gente às vezes retira algumas coisas da natureza e usa de maneira direta. Outras vezes, a gente já aprendeu, e você vai ver quando, que a gente pega algumas coisas, principalmente minérios da natureza, e a gente transforma de alguma forma. Às vezes misturando com outros elementos, tá bom? E às vezes misturando em mais quantidade de um, menos do que outro. Heitor, e se eu misturar quantidades diferentes? Em vez de misturar 10% em um, eu colocar 8%. Tem diferença? Tem, e você vai ver nessa aula, tá bom? Através da transformação da matéria. Então, quando a gente modifica a sua originalidade daquilo que está na natureza e transforma numa utilização que é nossa, a gente está fazendo uma transformação química. E claro, você sempre vai precisar de energia para os processos. Não adianta, pessoal. Eu quero transformar uma placa de cobre, vou tirar o minério de cobre da natureza e vou transformar numa placa. Toda vez que você quer fazer essa transformação, grava isso. Você vai sempre precisar de calor. Você vai precisar queimar originalmente aquele minério para transformar em alguma coisa que vai ser útil para nós. Nesse caso, transformação química. Então, tudo isso é transformação química. Quando você pega o original e transforma em alguma coisa que você vai utilizar, tá bom? O ser humano, pessoal, atua sobre o ambiente e transforma por meio do seu trabalho. Produz novos materiais para diferentes finalidades. Então, qual que é a grande lance aqui que você tem que saber? Que a grande capacidade que nós, seres humanos, temos é justamente de poder utilizar aquilo que a natureza tem. Se fosse de forma sustentável era melhor, pena que não é assim, ou pelo menos na maior parte, e a gente consegue transformar para aquilo que a gente precisa, para produzir novos materiais. Então, por isso que você estuda química, tá? Justamente para entender como essa sociedade que está cada vez mais consumindo mais, como é que ela faz essa transformação. Claro, cada material é sempre com uma finalidade diferente, por isso que a gente tem diferentes objetos que a gente utiliza e diferentes materiais. O primeiro que vai cair bastante na sua prova é sobre o cobre, e tem um porquê disso, tá? Porque a gente usa em muitas coisas, pessoal. A gente usa bastante. O cobre é uma das coisas que a gente mais usa, tá? Então, aonde a gente usa? Olha só, trouxe alguns exemplos para vocês, mas há outros ainda, tá bom? Então a gente usa em casas, a gente usa em ferragens, em portas, adornos, fios elétricos, automóveis, navios, aviões, estradas de ferro, você vê? Em quase tudo, é muita coisa. Então a gente usa o tempo todo no nosso dia a dia, para construir uma série de coisas, desde coisas pequenininhas, mas nem por isso menos importantes,
até coisas mais práticas do nosso dia a dia e de grandes dimensões, ok? E quais são as áreas que o cobre é utilizado? Olha, quase todas também. Então, indústria química, na indústria de tintas, de cerâmica, na agricultura a gente utiliza bastante cobre, na própria alimentação de animais, em rações, exatamente, e até mesmo em remédios, você acredita? E o cobre a gente utiliza também em remédios. Impressionante, a área de ampliação, mas tudo graças a saber utilizar esse cobre. Se a gente não soubesse utilizar e fazer uma transformação química, ele não poderia ser utilizado. O que você tem que entender a partir desse ponto, pessoal? Que cada material que a gente quer criar, ele sempre vai ter um ponto de fusão diferenciado. Ou seja, a gente vai ter que colocar um calor específico. Então, eu fiz aqui um desenho para tentar esclarecer, espero que facilite, que é o seguinte, imagina, você extrai lá da natureza um pedaço de cobre. Concorda comigo que ele está sólido, né? Você tirou o minério e está lá, bruto. Tirei o minério, vou lá, tirei do meio da natureza. Está aqui o meu cobre, ó. Isso aqui é cobre. Legal, então. Só que concorda comigo que ele está sólido. Só que como é que você vai transformar isso aqui, por exemplo, numa placa de cobre para colocar no meu navio? Pô, é difícil, né? Pois é. Então você precisa transformar primeiro ele em líquido, para depois eu colocar na minha forma, esperar ele arrefecer, e ele arrefece no formato que eu quero. Básica, de maneira bem grosseira, tá? Só para te explicar. Mas, o que você tem que saber? Todas essas transformações só acontecem graças ao calor. É sempre preciso, em altas temperaturas, você realizar o calor num ponto de fusão diferenciado. Então, qual a temperatura? Cai as temperaturas para cada material? Não, graças a Deus, ainda bem que eu esteja uma pergunta. Porque cada material tem um ponto de fusão diferenciado, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o que cai é o período, exatamente. Então, idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro. Idade do cobre, aproximadamente entre 6.000 a 4.000 anos antes de Cristo. AC é antes de Cristo. Então você vê, 6.000 a 4.000 antes de Cristo é muito tempo atrás. A gente está falando aí de mais de 6.000 anos, ok? Entre a 8 a 6.000 anos atrás. E aí você tinha algumas coisas ligadas à área da mineração. Então você teve o primeiro contato ali, o ser humano, né, com o conhecimento do ouro e do cobre. Então você vê, tanto o ouro quanto o cobre foram os primeiros materiais que a gente descobre no meio da natureza. Então, por quê? Porque é aqueles que estão mais na superfície. Tá? Então a gente ainda não tinha materiais, retroescavadeiras, a gente não se aprofundava tanto. Então a gente conseguia encontrar no subsolo, tá bom? E também, claro, técnicas de fundição, para começar a juntar os materiais. Já nessa época o ser humano já fazia isso. Claro, de maneira muito rudimentar, e inicialmente aos pouquinhos e tudo mais, isso foi ganhando conhecimento. Depois, a Idade do Bronze. Aqui a gente está falando de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Aqui a gente começa também a ter a obtenção do estanho, que é um outro tipo de minério, né? E também o uso do bronze. Então aqui, por isso a Idade do Bronze, por isso que aqui em cima é a Idade do Cobre. Okay? E justamente porque o grande destaque foi a utilização, a descoberta desses materiais e a sua utilização. Depois você teve a Idade do Ferro, que é também antes de Cristo, ali mais ou menos ali 1.000 anos antes de Cristo. E aqui é bem importante, né? Porque o ferro ele tem uma resistência muito grande. Só para você ter uma ideia, a gente começou também a obtenção de mercúrio, que é um outro tipo, e também a cunhagem de moedas. Cunhagem é fabricação, tá? Então a gente começou a fabricar moedas inicialmente para fazer trocas comerciais e tudo mais, ainda em pequena escala, claro, e depois isso foi se expandindo, depois você teve ali o Império Romano e ali tudo aquilo que a gente já sabe. Mas por isso também é a Idade do Ferro, porque o ferro começa a ser utilizado. E aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal. Isso aqui é muito importante para você entender, tá? Mas ó, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Vai por mim. Repara, tem 4 exemplos. No primeiro eu estou misturando cobre com estanho. O segundo, de novo, cobre com estanho. O terceiro, cobre com alumínio. E no quarto, cobre com estanho e com fósforo. O que acontece? Nesse primeiro exemplo, eu não estou colocando muito estanho. Estou colocando entre 2% a 10%. No segundo, eu vou aumentar um pouquinho, de 5% a 11%. Nesse caso, o alumínio, vou colocar de 2% a 10%. E nesse caso, o fósforo, exatamente 1,5%.
quero que você repare uma coisa. Se eu variar a minha mistura com o cobre, ou se eu mudar a porcentagem, mesmo que pequena, o que acontece? Será que vai ser a mesma coisa? Não. Eu crio materiais diferentes. Ou seja, dependendo do material que eu quero, eu vou escolher a minha mistura e também a minha porcentagem. Então sua prova vai perguntar, olha, se eu misturar cobre com estanho, vai dar sempre a mesma coisa? Você vai dizer, não, depende sempre da quantidade. Ah, se eu misturar cobre com qualquer outro componente, seja ele estanho, alumínio, fósforo, seja o que for, eu vou ter sempre o mesmo resultado? Você vai falar, não. Dependendo do material que eu misturo, eu tenho uma reação diferente. Heitor, por que eu vou precisar de coisas diferentes ou então de porcentagens diferentes daquilo que eu estou misturando? Ora, se eu quero produtos diferentes, eu tenho que usar materiais diferentes. E outra coisa, dependendo da quantidade, você pode ter mais resistência ou menos, por exemplo, à corrosão, se é alguma coisa que vai ter que andar na água. Eu posso criar alguma coisa que seja mais resistente ao fogo, eu posso criar alguma coisa que seja mais resistente à força física, de repente uma engrenagem, que aquela força mecânica ela pode desgastar a peça. Então isso tudo vai afetar. Então só para você ter uma ideia, quando eu misturo cobre com estanho de 2 a 10%, eu tenho componentes de aparelhos de telecomunicações, rebites, porcas e molas. Mas ó, se eu mudar um pouquinho a porcentagem, por um pouquinho mais de estanho, entre 5 a 11%, eu já tenho fundição de sinos, metais sanitários e engrenagens. Você vê? Muda bastante. Pois é, você vê? Só mudar a porcentagem muda. Ah, Heitor, não quero estanho, quero alumínio. Beleza. Se a gente botar de 2 a 10%, a gente já tem ferramentas manuais. Olha que interessante. E se ao invés do alumínio colocar o estanho de novo, mas misturar o fósforo com 1,5%, eu tenho engrenagens e argolas. Você vê? Não quero que você decore, cobre com estanho 2 a 10. Não, isso não é obrigatório. Mas eu quero que você perceba, componentes diferentes ou porcentagens diferentes, eu também tenho resultados diferentes. Claro, tudo dentro do que você precisar como material e a finalidade dele. Se você quer que ele seja mais durável, mais resistente e assim por diante. Pessoal, é o seguinte, na química, muitas vezes, para chamar algum nome de algum elemento químico, eles utilizam siglas. Justamente para facilitar, primeiro para não ter que escrever toda a palavra, e segundo, para padronizar entre todo mundo. Então, se todo mundo utilizar a mesma nomenclatura, fica mais fácil, tá? A sua prova pede essas aqui, ó, pede 8 apenas. Heitor, eu vi em um lugar aí diferente que o pessoal está estudando tabela periódica, todos os elementos químicos. É preciso? Não, claro que não. Se você estudar as provas anteriores, você vai saber que só caem esses 8. Mas esses aqui você tem que saber. Ó, um detalhe que é muito importante. Todo elemento químico ele tem a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Outro detalhe que também é importante. Nem sempre são as iniciais do nome, então cuidado para não confundir. Esse você tem que saber, ok? Então, estanho, SN, cobre, CU, ferro, Fe, alumínio, Al, prata, Ag, mercúrio, Hg, ouro, Au, cuidado, isso aqui cai bastante, hein? E o pessoal esquece que AU é ouro. E zinco, Zn, sendo a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Então, tem que saber o nome e os símbolos deles? Tem. Isso você tem. Esses 8 você tem. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte da química que você precisa ir com bastante cuidado. Então, se você não entender, volta um pouquinho aqui o vídeo. Eu ia falar, volta a fita. Olha só, com o VHS na cabeça. Volta o vídeo e assiste aqui, tá bom? Então, primeiro, substâncias. Vamos ver o que são substâncias. São arranjos estáveis de partículas constituídas pela combinação de átomos. Muito bem. Olha só, todos os elementos químicos, pessoal, eles constituem átomos no seu interior. Você não precisa saber detalhes, só precisa saber isso. Né? E quando a gente mistura e eles ficam estáveis, ficam ali paradinhos, você tem uma substância. Simples assim. E como é que ela vai aparecer na sua prova? Vai ter sempre, ó, alguns elementos aqui, vai ter uma seta para a direita e vai ter outros elementos aqui à direita. Pessoal, o que a gente estiver misturando na nossa reação, a gente vai chamar de reagentes.
Então a gente vai pôr vai somar, vai pôr outro, vai somar, vai pôr outro, beleza. Tudo que a gente quiser misturar, a gente vai por aqui. Lembra que a gente falou do cobre e alumínio? É aqui, a gente está misturando. E o nosso resultado, o nosso produto final, aquilo que a gente quer ter, a nossa chapa, e seja o que for, a gente vai chamar de produto. Então, antes de misturar a nossa substância, a gente vai ter reagentes. E depois de fazer o processo de queima, a gente vai ter o nosso produto. Simples assim. E ó, um detalhe que você precisa saber. Muitas vezes, ele fala dos teus reagentes e fala o peso deles. E aí ele pergunta dos produtos. Ou então ele faz o contrário. Ele fala, olha, os produtos no final têm um peso X. Qual que era o peso dos reagentes? E a galera faz conta, fica... Não precisa, pessoal, presta atenção. A massa é a mesma antes e depois da transformação química. O que significa? Que o peso que eu tiver aqui vai ser igual ao que eu tiver aqui. Tá bom? Então, se ele te der o produto, é o mesmo dos reagentes. Só que é a soma deles, não é ele sozinho, não é um reagente, é a soma deles. Se ele te der o peso de todos os reagentes, você já sabe do produto. Viu que beleza? Só que se você não souber isso, você erra. Então é muito importante. E é o seguinte, então vamos pensar numa reação química. Olha, por exemplo, óxido de cobre. Ou seja, o que é isso, Heitor, óxido de cobre? Vou te explicar, relaxa. É aquele material do cobre que a gente extrai na natureza. Então a gente pegou da natureza o óxido de cobre, é como ele se chama ali na natureza. Tirei, bacana. E aí é o seguinte, eu vou queimar ele com carvão, ok? Eu vou misturar ele com carvão e tudo mais e vou fazer a queima. Então, olha só, como é que é o nome daquilo que eu tenho antes? Reagentes. Então, tudo isso aqui são os meus reagentes. Eu peguei o cobre e vou fazer a queima, porque eu quero, sei lá, minha chapa, eu quero fazer uma porta, eu quero fazer um parafuso, eu quero fazer seja o que for com ele. E aí eu vou fazer aqui a nossa reação química, legal? Fiz, queimei bonitinho, transformei em líquido, legal. E aí finalmente eu tenho o meu cobre. Olha que bacana. É isso, no fundo é isso, pessoal. Só que é o seguinte, lembra que eu te falei lá atrás que toda queima, que eu utilizo principalmente carvão e madeira, tem um problema para a atmosfera? Falei da camada de ozônio? É o seguinte, toda vez que há uma queima, uma transformação química, eu tenho liberação disso aqui, ó. Sempre, sempre, que chama dióxido de carbono. Esse é o grande problema, pessoal, porque é o dióxido de carbono que vai para a atmosfera, que afeta a camada de ozônio e que prejudica o nosso meio ambiente. Ok? Então esse é o grande problema, porque hoje em dia a gente faz bastante essas transformações químicas em muitas coisas. Só que, agora voltando para a massa química, é o seguinte, já pensou que toda vez que eu tiver que escrever, vai ficar complicado, né? Porque é muita coisa, muito nome, então a gente vai abreviar, simplesmente. Heitor, baseado em quê? Baseado nessa tabelinha que eu dei para vocês, por isso que era importante decorar, tá bom? Então ele está falando aqui, 2CuO. O que é isso, pessoal? Óxido de cobre. Então como é que eu sei que cobre? Porque Cu é cobre, simplesmente eu te falei, ok? Mais o carvão, mais vai ter como reação na transformação química duas substâncias de quê? De cobre, está aqui em cima, ou se você quiser, olha na tabela. Mais o dióxido de carbono. Pessoal, o dióxido de carbono é CO2, né? Muita gente fala, em vez de falar dióxido de carbono, já até fala CO2. Só que é o seguinte, uma coisa que eu quero que você saiba, tá? Muitas vezes isso não é obrigatório, mas já aconteceu de aparecer numa prova, o pessoal fica doido. De aparecer um S aqui embaixo ou um G aqui embaixo. Heitor, o que é isso? Toda vez que aparecer o S, a gente está falando de uma substância sólida. E toda vez que aparecer o G, a gente está falando de uma substância gasosa. Então o CO2 é liberado para a atmosfera porque ele é uma substância gasosa. Enquanto o cobre, que a gente tem como resultado, que vai ficar na chapa, que vai esfriar, é o nosso material sólido. Beleza? Tranquilo? Viu como não é difícil? Mas você tinha que saber essas nomenclaturas. Então, e como é que funciona o cobre no mundo? Calma que eu vou tirar essa tua curiosidade. Olha só, no mundo a gente tem o maior produtor de cobre, é o Chile, com quase 25%, na verdade 24,6%. Depois você tem os Estados Unidos da América, com 13,9%, e a Austrália com 6%. Então, e o Brasil?
Não produz já que é tão importante? Pois é, a gente sabe que as reservas de minério, elas dependem muito se você tem minério ali no solo, né? E o Brasil ele tem sim bastante, só que nem tudo é explorado. Bom, o Brasil hoje produz aí para o mundo quase 2%, tá? Tá ali na casinha aí do 1,8%. E quais são as reservas nacionais? Isso já está na sua prova, tá bom? E você tinha que saber que Pará é disparado a maior reserva de cobre que nós temos no Brasil. E isso caiu, então você tem que saber, 71%. De seguido da Bahia com 13% e de Goiás com 12%. Então a outra, até há, tá? Por isso que eu pus outros, mas se a gente somar tudo, são bem pequenininhas as reservas nacionais, que é onde a gente extrai esse cobre e outros minérios. Esse aqui, somado todos, é apenas 4%. Então, Pará, sem dúvida nenhuma, é de grande destaque. E depois, bem menor, né? Bahia e Goiás, 13% e 12%, respectivamente. Pessoal, e da onde que a gente consegue ter essas queimas para fazer o nosso cobre? Vem comigo. A principal fonte de energia que a gente tem para fazer a queima, para fazer a transformação química, é o petróleo, sem dúvida nenhuma. Tá? Hoje a gente utiliza cerca de 34% para fazer as queimas do combustível do cobre através do petróleo. Tá bom? Então o petróleo é sim o principal. Então é o único? Não. A gente também utiliza, olha, lenha, cana-de-açúcar, gás natural, carvão e até mesmo energia nuclear. É incrível, né? Então a gente utiliza muito desses recursos. E alguns deles a gente sabe, uma vez que nem todos são ilimitados. Muitas vezes, principalmente a gente vai ver aqui, os combustíveis fósseis, quando a gente retira da natureza, não tem mais volta. Outro ponto que eu quero falar é sobre a questão do poder calorífico, já vou explicar. Mas olha o seguinte, muitas das queimas que a gente tem, em especial os combustíveis fósseis, e toda vez que eu falar isso, pensa sempre principalmente em carvão e também no petróleo, tá bom? Eles liberam dióxido de enxofre, como a gente viu naquele exemplo da reação química que eu mostrei. E isso, pessoal, é sem dúvida nenhuma a principal causa de poluição ambiental que a gente tem na metalurgia de cobre. Por quê? Na atmosfera, além da poluição, como eu disse, que afeta a camada de ozônio, uma vez que ele está na atmosfera, em contato com o oxigênio, ele se transforma em ácido sulfúrico. É aquilo que a galera chama de chuva ácida ou de acidez na chuva. Então, realmente, é muito perigoso, né? Então, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Por fim, pessoal, eu quero encerrar falando da questão do poder calorífico, que é o seguinte. Aqui eu coloquei uma lista de combustíveis e aqui uns valores. Você não tem que decorar isso. Não quero que você decore, mas eu quero que você olhe. Tá? Eu coloquei da mais alta para mais baixa, existem outras, mas isso tudo que a gente pode usar para queimar. Tá? Então você tem o GLP, o óleo, gasolina, diesel, carvão e lenha. E repara, começa nos 11 mil e vai descendo para o 10, e depois para os 6 mil e depois para os 3.300. O que significa isso, pessoal? É a quantidade de elementos que eu tenho que ter daquele elemento para conseguir determinada queima. Tá? Concorda comigo? Você já fez churrasco na sua casa, já viu alguém fazendo. Você já viu alguém fazendo uma fogueira, às vezes até de maneira perigosa, até com gasolina? Realmente, ele coloca a mesma quantidade de gasolina do que colocaria de carvão? Claro que não, Heitor. Carvão tem que ser muito mais. Por quê? Por causa do poder calorífico dele é mais baixo que, por exemplo, que a gasolina. Tá bom? Então, quanto mais alto tem meu elemento com poder calorífico, eu preciso de menos quantidade daquele produto para fazer aquela queima. Tá? Então, por isso, por exemplo, que a lenha ela é muito baixinha, já o carvão é mais do que o dobro. Okay? Enquanto o diesel, a gasolina, o óleo e o GLP, ali por volta dos 10 e qualquer coisa, tá? Já são poderes mais altos. Mas você não precisa decorar isso, mas você precisa saber que lenha é mais baixinho, seguida do carvão, e o resto é bem mais alto. Pessoal, a gente encerra por aqui então a nossa aula de Química, de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de comentar e compartilhar. Caso queira, dá uma olhadinha na descrição e torne-se membro do canal. Obrigado por ter assistido essa aula. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.